Nessa videoaula, nós vamos falar sobre os cuidados básicos com seu equipamento de corda. Vamos lá! Você não deve deixar o seu equipamento exposto ao sol nem à umidade. Ou seja, temperatura muito quentes, nem temperatura muito fria, né? Porque isso aí estraga o violão, o contrabaixo, a guitarra, estraga os instrumentos. Quando você vai guardar o seu instrumento, você não deve deixá-lo encostado na parede ou de cima do armário, porque o que acontece? Se você deixar ele encostado na parede, está contribuindo para a tensão das cordas e empenar o equipamento. Principalmente se der uma rajada de luz no lugar, tiver com calor ou com muito frio, enfim. Deixar encostado não é bom. E evitar deixar ele em cima do guarda-roupa, você evita quedas, né? E geralmente esses locais são locais que fica muito quente em períodos com calor. Ter um local adequado para você guardar o seu instrumento é fundamental para o estado de conservação dele. Para limpar o seu instrumento ou as cordas, é fundamental que você use produtos de qualidade, produtos específicos para aquela finalidade. Faça uma pesquisa aí na sua cidade, para você saber qual é o melhor produto para poder limpar as cordas depois que você toca, para limpar o violão, o tampo, a madeira, deixar o instrumento sempre limpo também é muito bom, e a questão de higiene também. Tem pessoas que quando tocam violão, a mão soa bastante, faz com que as cordas oxidem mais rápido. Com esses produtos você aumenta a durabilidade das cordas do seu equipamento. Você deve evitar também colocar qualquer tipo de equipamento pesado sobre o seu instrumento. Para você que vai viajar, por exemplo, coloca o violão no porta-malas do carro e depois coloca algum objeto pesado por cima. Isso não é bom. Isso estraga o equipamento, dependendo da duração da viagem também. Enfim, você deve ter um local específico para guardar ele, o violão, a guitarra ou o baixo, e sempre evitando alguma tragédia com ele, empenar um braço, alguma coisa. O estado de conservação depende de você, depende de como você manipula o seu instrumento. Quanto à troca das cordas, isso é um caso que nós temos que prestar muita atenção, porque as cordas do violão, da guitarra, do baixo, elas vêm com uma numeração, e essa numeração chama-se tensão. A tensão mais utilizada para as cordas, pelo menos de violão, de guitarra, a mais comum é a tensão 0,9. Então ela é uma tensão nem muito dura, nem muito leve. O que é a tensão? A tensão que exerce no braço e no cavalete do violão. Então, se você tem uma corda com tensão muito alta, as cordas ficam muito esticadas, que faz que a sonoridade fique um pouco diferente. Cordas de tensão 0,10, 0,11, 0,12 são cordas um pouco mais grossas e ficam muito mais esticadas. Isso, na hora de trocar o acordoamento, por exemplo, você que tem uma guitarra, um violão com acordoamento 0,9, se você trocar as cordas e não continuar utilizando a mesma tensão, você está correndo o risco do braço do seu violão empenar, porque a tensão exercida com as cordas novas, que seria, por exemplo, a 0,10, ela vai tensionar mais o braço e esse tem que responder com a regulagem para aquele tipo de tensão. Então, se o seu violão está com corda 0,9 e você vai trocar as cordas, tente utilizar a 0,9. Se ele está com 0,10, mantenha 0,10. Caso você queira trocar a tensão, você está com violão com corda 0,10, não está conseguindo tocar, está muito duro,
e quer abaixar a tensão para 0,9, leve seu equipamento para um luthier, que é um responsável pela regulagem do instrumento, e peça-o para poder regular de acordo com as cordas que você vai colocar. Você já leva o acordoamento, ele já troca para você, regula e você sai de lá com seu equipamento pronto para tocar por aí. Uma pergunta muito frequente que os alunos fazem é: qual a melhor tensão de cordas? Na verdade, sobre esse assunto, não existe o que é melhor e o que é pior sobre a tensão. Existe aquele que vai agradar mais o seu ouvido, a sonoridade que você está fazendo com o instrumento. Se você é um guitarrista que gosta mais daquela tensão, procure fazer exercícios e se adaptar àquela tensão. Ou se você não consegue tocar numa determinada, tenta ajustar. Uma outra pergunta também é sobre a marca das cordas. A marca das cordas é muito peculiar, porque cada marca vai ter uma sonoridade, vai ter um harmônico diferente. Então, você deve fazer testes, você deve comprar um acordoamento. Não necessariamente o mais caro é o melhor. Você deve unir o útil ao agradável, fazer testes. Então, quando você encontrar uma marca que te satisfaz, continua com aquela marca. Enquanto ela está te satisfazendo, está ótimo. O importante é isso, é fazer uma coisa que satisfaça primeiro a você, depois aos outros. Uma outra pergunta muito comum também, que os alunos fazem, é quando a corda arrebenta, o que eles devem fazer? Trocar todas as cordas ou trocar uma corda só? Olha, isso depende. Porque se você tiver acabado de trocar as cordas e uma corda arrebenta, é viável que você compre uma outra daquela mesma, se você conseguir encontrar, substitua. Sempre da mesma tensão, é claro. O que eu aconselho as pessoas que estão tocando e arrebentam uma corda, eu aconselho a tocar todas as cordas se possível. Por quê? As cordas novas, elas têm uma sonoridade um pouco diferente das cordas velhas, é claro, pelo uso. Então, se você tem cordas velhas e no meio você tem uma corda nova, o som do seu violão, da sua guitarra, do contrabaixo, vai ficar um pouco diferente. O ideal é, arrebentou uma corda, troca todas, se for possível, é claro. Sempre observando a durabilidade das cordas e o estado de conservação. E outro, o estado de conservação das cordas depende principalmente de você. Terminou de tocar, limpa as cordas, guarda seu instrumento em local bacana, um local seguro, que não vai ficar batendo, né? Evitar aquela coisa ali do calor, do frio, e você vai ter um instrumento muito bom, com som muito bom e cordas sempre prontas para poder fazer o melhor som para você agradar os seus amigos e a você mesmo. Uma coisa que acontece que é interessante é o aluno chegar e falar: o meu amigo tem um violão Y e ele faz um som muito bonito, eu quero comprar aquele violão. Quem faz o som é o músico e o violão. Se você tiver uma pegada boa, treinar bastante a pegada, não é a marca do instrumento que vai fazer aquele som. É claro que quanto melhor a marca, melhor é o som. Mas isso vai depender mais do desempenho prático do músico que está executando do que do próprio instrumento. Então não temos que ficar muito ligados aí com essa questão da marca. O importante é você ter um instrumento que te satisfaça. Você ter um instrumento que atende às suas necessidades. Isso é o mais importante. Fique atento nisso.